Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra Olha poesia. pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Quando o enterro passou, os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente. Saudavam o morto distraídos. Estavam todos voltados para a vida, absortos na vida, confiantes na vida. No entanto, se descobriu num gesto largo e demorado, olhando o esquife longamente. Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade, que a vida é traição, e saudava a matéria que passava, liberta para sempre da alma extinta. Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua, para a gente dar uma olhadinha na poesia. Sim, invertendo a lógica normal da apresentação aqui, para a gente ter o impacto desse poema fantástico do Manuel Bandeira, que é o Momento num Café. Momento num Café que tem um monte de pequenas dissonâncias. A primeira grande dissonância aqui é justamente ser o poema que está num dos livros exemplares do Manuel Bandeira, incorporando a estética modernista, que é o Estrela da Manhã. Na verdade, está quebrando com uma expectativa bastante forte para o espírito da modernidade brasileira. Por quê? É um momento num café. E vamos combinar? Se a gente quisesse fazer a modernidade emblemática do modernismo, a modernidade cotidiana do modernismo, seria o momento num bar, num botequim, não num café. O café tem muito mais os ecos da modernidade francesa do que necessariamente da modernidade brasileira. E aí a gente começa a ser enganado nesse poema. É um poema que conduz o nosso olhar para lá e para cá com a sabedoria e com a inteligência poética que só o Manuel Bandeira consegue ter e que leva a gente para lugares que a gente não necessariamente gostaria de ir, mas que ele faz com a melhor das intenções e com a melhor das técnicas. Que técnica? Primeiro, uma técnica da construção do texto. Um texto dividido em duas partes, que são uma curta e outra estendida. As frases, os versos da primeira parte que estabelecem o momento nesse café meio brasileiro, meio europeu, meio moderno, meio tradicional, são versos curtos. Versos curtos, mais ou menos curtos, porque tem alguns a medida do decassílabo tradicional. Os homens que se achavam no café saudavam o morto distraídos. Esses são decassílabos. Ainda assim, são bem menores do que os versos que vêm na sequência. Os versos da segunda parte, que são os versos que centram a atenção em cima de um homem diferente dos outros. Qual é o homem diferente dos outros? É nitidamente o poeta. O poeta que tem condições de enxergar além desses elementos do dia a dia. Enxergar a grandiosidade do próprio tempo, a grandiosidade daquilo que ultrapassa o momento imediato no momento imediato. Ele consegue entender que essa ocorrência do dia a dia tem, na verdade, um significado que vai para além dela. Exatamente aquilo que o próprio Manuel Bandeira chamou de
alumbramento. O alumbramento é exatamente essa compreensão de algo maior, de algo que ultrapassa a vivência imediata, num elemento que é aparentemente imediato. O enterro passou. Os homens que se achavam no café ergueram os seus chapéus maquinalmente. Um gesto de respeito ao cortejo fúnebre que passa pelas ruas da cidade. Uma tradição que hoje em dia está completamente perdida para a gente que mora aqui no Brasil. Parece que ainda nos Estados Unidos tem um pouquinho do cortejo fúnebre. Não sei se na Europa ainda existe essa tradição. Aqui no Brasil certamente a coisa se perdeu. O enterro fica restrito ao cemitério. Mas num momento em que o cortejo fúnebre passava pela cidade, os homens que estavam no café enxergam aquilo como mais um elemento do dia a dia, um elemento perdido na insignificância do dia a dia. Num decassílabo errado, estavam todos voltados para a vida. E na sequência, num pentassílabo e num hexassílabo, absortos na vida, confiantes na vida. Essa repetição da vida, a insistência na compreensão de que o movimento é o que está absorvendo a atenção desses homens que estão no café, ironicamente, porque o estar no café não é necessariamente o estar fazendo algo, mas é justamente o estar abrindo um parênteses dentro da suposta utilidade da vida. Estar num café é sim estar desfrutando a vida, mas ao mesmo tempo, nesse contexto modernista da cidade moderna, da cidade útil, da cidade efervescente, é não estar fazendo aquilo que a cidade demanda da gente, que é sendo útil. A vida desses homens é a vida da inutilidade, ou seja, justamente do contrário daquilo que supostamente seria a utilidade. Mas é nesse momento que daí vem os versos longos da segunda parte, focando nesse homem que tem uma visão diferenciada. E claro, o homem que tem a visão diferenciada é necessariamente o poeta, aquele que ressignifica o ritmo do dia a dia. Um verso de quase 20 sílabas. No entanto, se descobriu num gesto largo e demorado. O contraste entre a suposta rapidez, mesmo que seja uma rapidez projetada sobre o ritmo clássico, e essa lentidão do verso enorme, que é o homem se descobrindo nesse gesto largo e demorado. O verso largo e demorado ecoa o gesto largo e demorado. Esse homem que olha longamente o esquife, todos os verbos, todas as imagens são de um tempo que se alonga, um tempo que se dilata, diferente do tempo da utilidade inútil daqueles homens que estavam fazendo maquinalmente o que as regras sociais exigiam dele. Esse homem que se descobre longamente sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade. Muito aparentemente tranquila, aparentemente espontânea essa expressão, mas claro, qualquer pessoa que conhece um pouquinho de literatura tem um eco fantástico aqui. Qual é o eco? É o Macbeth, é o Shakespeare. Na tradução do próprio Manuel Bandeira,
um conto cheio de bulha e fúria, dito por um louco, significando nada. O que a gente tem aqui é um poeta shakespeariano, macbethiano, olhando para esse corpo que passa e projetando o niilismo do Macbeth sobre esse evento do dia a dia. É a literatura penetrando a realidade, é a literatura significando a realidade do dia a dia, ironicamente dando vida para esse corpo morto ao reconhecer a falta de vida nesse corpo, ao reconhecer a matéria inerte que é agitada pela alma. E essa alma que no poema está extinta. Uma visão extremamente materialista, muito próxima da arte de amar, que a gente já leu por aqui, e que é um exemplar fantástico da poesia que se volta para o ponto mais nevrálgico da sensibilidade do Manuel Bandeira. A poesia, a vida, tudo mais se constrói na materialidade dos sons, na materialidade da vivência, na materialidade dos significados. Os significados não são abstratos, eles são concretos. E esse homem que se descobre com muita solenidade diante do corpo, o poeta que reconhece o nível material da vida, da própria poesia, é a imagem do próprio Manuel Bandeira. Mas é uma imagem que está eivada, falei bonito agora, né? Eivada de literatura, eivada de construção literária, eivada de significados literários. Se algumas pessoas têm um pânico desesperado de entender a vida como fim, é porque elas pensam exclusivamente do ponto de vista pessoal e não do ponto de vista da comunicação da sua experiência pessoal para alguém mais, e não conseguem conceber a suposta eternidade da alma não num nível pessoal, ao invés de um nível de interpessoalidade. É isso que esse poema, de certa maneira, está falando. A alma extinta naquele corpo, ela continua onde? Em outra materialidade, que é a própria poesia. O próprio poema do Manuel Bandeira é o espaço onde a alma dele pulsa, onde ele sobrevive à extinção desse corpo momentâneo que se materializa nas palavras, nas imagens, nos versos e nessa coisa maravilhosa que a gente chama de poesia.